lá no ambiente de aprendizagem, a pessoa depois assistir. Ou, se vocês quiserem assistir de novo. Ok. Vamos lá. Bom, eu começo com uma questão, né? O que é e o que quer a didática afrorreferenciada, né? Então, por que que eu começo com essa questão? Porque uma didática negra, uma docência negra, precisa de uma didática tanto quanto negra, afrorreferenciada, né, que tenha referências pautadas de forma coerente, né, com uma epistemologia coerente com a docência negra. E aí, para a aula de hoje, nós vamos tentar refletir sobre a didática, numa perspectiva global, mais geral, a partir dos seus próprios fundamentos, mas também pensando numa perspectiva afrorreferenciada. E aí os conteúdos dessa aula serão prática educativa e sociedade, educação, instrução e ensino, pedagogia e didática, a didática e a formação docente afrorreferenciada. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esses tópicos. E aí, o segundo momento, né, o segundo slide, eu apresento para vocês o objetivo de aprendizagem do encontro de hoje, que é compreender os conceitos fundamentais para a teoria do ensino, relacionando-os com a afrorreferencialidade. Então, de uma forma mais específica, eu gostaria que os nossos alunos que estão nessa componente pudessem ter essa compreensão, né, desses conceitos e de relacioná-los com a afrorreferencialidade. Bom, prática educativa e sociedade. O que é que a gente pode refletir sobre isso? Dizer que a prática educativa, né, quando se fala prática educativa, a gente está falando de educação. É a mesma coisa, né? Toda prática educativa é educação, que é a ação pela qual os membros da sociedade são preparados para a vida social. Então, toda educação, né, toda ação educativa, toda prática educativa, ela tem essa finalidade, né? Na verdade, nós estamos apresentando a esse novo membro da comunidade humana a realidade da sociedade, da sua cultura, das suas tradições, do desenvolvimento da ciência, das tecnologias. É isso que nós queremos que esse sujeito se aproprie. Portanto, ele não precisa mais inventar a roda, né? Porque ele nasceu em um espaço-tempo, ele nasceu historicamente situado, e esse momento da história, ele exige desses sujeitos sociais que eles tenham habilidades, competências, conhecimentos, saberes, informações, para que eles possam se mexer, se desenvolver e contribuir com essa sociedade. Então, a educação, ela tem essa finalidade, né, de preparar os sujeitos para conviver em sociedade a partir de seus valores, né, a partir dos seus fundamentos. Então, a educação, ela é universal, porque não há sociedade, não há comunidade, né, não há núcleo familiar que não passe por processos de ação educativa. Então, portanto, ela também é social, porque ela é exatamente, como já foi dito, o conjunto do que a sociedade desenvolveu ao longo da sua história, né, esse legado, esse arcabouço, né, de conhecimentos, e ela é global porque ela atravessa todo o planeta Terra, para não dizer o universo, né, como eu sou espiritualista, eu diria todo o universo, o multiverso, né, e nós temos a possibilidade de nos apropriar de tudo isso, se a gente quiser, né? Não dá tempo.
numa só encarnação, mas a gente tem possibilidade. Ainda mais com o mundo que nós vivemos hoje, que é a era da comunicação e da informação. A prática educativa é a influência do meio social sobre o indivíduo. Então, o que nós, cientistas da educação, queremos dizer com isso é que não há como o sujeito, mesmo que ele nasça, né, existem diversas teorias que dizem que a gente já nasce com a nossa personalidade, né, o espírito já nasce com tendências e inclinações, né, com arquétipos, mas nós entendemos que, mesmo que isso seja verdade, a sociedade em que esse indivíduo nasce, ela, sobremaneira, direta e indiretamente, ela vai ter influência sobre o comportamento, sobre as decisões, sobre o modo de pensar, sobre o modo de sentir, né? Sobre o modo de viver, sobre a cosmovisão desse sujeito. Então, uma pessoa que nasce, sei lá, no Japão, que nasce em Tóquio, ele não tem a mesma cosmovisão, ele não tem a mesma visão de mundo de uma pessoa que nasce em Quixeramobim, né? Porque são sujeitos que estão inseridos em um contexto cultural, social, né, político, histórico, diferentes, diversos, né? Não que um seja melhor do que o outro, mas, obviamente, eles são espaços sociais bastante diferentes. Essas pessoas vão se movimentar na sociedade, né, planetária de uma forma bastante diferente. Então, a educação, ela pode ser caracterizada, né, classificada como não institucional e institucional, ou seja, a prática educativa não institucional é aquela que também é chamada de informal ou não formal, né? É aquela em que você adquire nas suas relações sociais sem nenhuma intencionalidade, né? Você não tem a intenção, uma intenção formal, pautada em documentos, pautada em diretrizes, pautada em resoluções para educar o seu filho. Você educa o seu filho a partir dos seus valores, a partir, muitas das vezes, daquilo que implicou na sua educação familiar, nos valores que você adquiriu com a sua linhagem, com a sua ancestralidade, né? E aí você perpetua esses valores, esses saberes, né? Esses conhecimentos. Então, não existe uma institucionalização da educação familiar, né, da educação comunitária. Né? Ela se dá de uma forma bastante informal, bastante livre, né? Geralmente. E a educação institucional, a educação escolar, ou a educação formal, né? Depende do autor, mas tem o mesmo sentido, o conceito. Ela já vai se dar dentro de uma instituição, dentro de uma escola, de uma universidade, de uma ONG, né? E ela, o grande diferencial dela é que ela vai estar pautada em legislação educacional. Ela vai ser fruto de políticas educacionais. Ela vai ser fruto de um currículo prescrito, de um currículo estabelecido a partir de resoluções, de pareceres, né, a partir, portanto, de uma legislação. Né? No caso do Brasil, por exemplo, nós aprovamos, em 2017, uma resolução que estabelece um currículo oficial obrigatório, que tem força de lei, que é a BNCC. Então, esse currículo, ele tem um impacto profundo na forma de educar a partir de 2017, 2018, no Brasil. Porque nós temos que seguir ali um roteiro em cada nível e modalidade de ensino, em cada ano de ensino, obrigatório, você não tem por onde correr. Então, isso teve um impacto na educação institucional do país, está tendo, né?
Nós temos que desenvolver ali habilidades e competências nos estudantes, que são obrigatórias, porque está ali um currículo que é oficial e que segue uma legislação, né, e que impacta em todas as práticas educativas do Iapoque ao Chuí, né, no Brasil. Então, essa é a grande diferença entre a educação não institucional e a educação institucional. Uma não tem obrigatoriedade legal, pautada, tem obrigatoriedade legal no caso dos pais, porque eles têm a obrigação de educar seus filhos, né? Educação familiar. Deixa eu ver se alguém quer entrar aqui, só um minutinho. Mas não está prescrito em lei como você tem que educar seu filho. Quais são os objetivos de aprendizagem que você tem que desenvolver dia a dia no cotidiano no recesso do seu lar. Não está pautado se você vai desenvolver tal habilidade, tal competência, se hoje você tem que ensinar o seu filho a dar descarga, se amanhã você tem que ensinar o seu filho a comer com garfo e faca, ou se você na sua casa vai abolir garfo e faca, porque você quer que seu filho coma com a mãozinha, né, de forma bem tradicional, como eu comia quando eu era criança, né, estilo de Guiné-Bissau, né, tradicional, né, eu comia com a minha mãozinha, com a minha avó. Então, nada disso você é obrigado a fazer. Quem vai determinar são as tradições da sua família, da sua linhagem, dos seus ancestrais. Educação é fenômeno social. Por quê? Porque é fenômeno social, uma vez que ele reproduz, ele ensina, ele instrui sobre a economia, sobre política, sobre relações humanas, sobre a cultura do lugar, a cultura universal, sobre determinados valores, né? Sobre normas, ou seja, sobre a estrutura social. Inclusive sobre alguns traços daquela sociedade que não são legais, como o racismo, a xenofobia, a lesbofobia, a LGBTfobia e tantas outras mazelas que nós temos na sociedade hoje, que são violências, né? Elas também fazem parte da educação, né, como fenômeno social, porque elas são aprendidas pelo coletivo de aprendizagem que é a sociedade. Então, todo esse pacote de aprendizagem são práticas educativas formais ou institucionais, institucionalizadas, e educação não institucional ou não formal. Sobre esse slide, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou acréscimo? Posso passar para o próximo, então? Quem não quiser fazer agora, quiser fazer em outro momento, anota, e no momento que você quiser, você retoma, tá certo? Fiquem à vontade, gente. Ok. E agora nós vamos... Deixa eu ver se eu não passei 2 slides. Não. Vamos pautar um pouquinho aqui no conceito de educação. Deixa eu ver o próximo. Tá certo. No conceito de educação, certo? David, só um minutinho que eu pedi uma água. David? Ui. Muito bem. Eu trouxe para vocês um trecho muito famoso, de um livro também muito famoso, do Carlos Rodrigues Brandão, que se chama O que é Educação. Esse livro aqui, ó. O meu é da época da minha graduação. Então, é do tempo que o cão era menino. Né? Eu tenho ele desde então. É uma relíquia. Eu não sei nem se a coleção Primeiros Passos ela está mais sendo editada, né? Mas são livros clássicos dessa coleção. Eu trouxe um trecho que é muito legal do Brandão que diz assim: não há uma forma única nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela acontece
e talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é a única prática e o professor profissional não é o seu único praticante, né? Então, no slide passado, nós conversamos um pouco sobre isso, né? Não existe uma educação única, né? Não existe um status entre a educação formal e a educação informal. Existem modelos dos mais diversos de educação. Então, não existe ninguém que não tenha passado por processo educativo. Não existe esse ser humano. Ele pode ser alguém que nunca pisou na escola, mas ele é alguém que passou pela sociedade, né? Pela sua localidade, pela sua cultura. Ele é membro de alguma comunidade, de alguma sociedade. Então, como membro dessa sociedade, ele passou por processos de educação, de ação educativa. Ele foi educado. E aí eu trago aqui 2 exemplos de educação, né? A educação formal, ela já é óbvia, né? A educação escolarizada. E aí eu trago 2 exemplos de educação não institucional. Em Guiné-Bissau, a dança e a música são muito marcantes nas diferentes etnias, né? Então, nós percebemos isso no contato com os nossos amigos, né, os nossos companheiros, os nossos alunos de Guiné-Bissau. E pesquisando um pouquinho, né, isso é muito evidente na cultura guineense, né? A pessoa que nasce nesse país, ela está atravessada por uma riqueza cultural profunda, imensa, de muitas e muitas etnias, e cada etnia traz um legado cultural. E eu peguei só esse, né, da dança e da música, que é mais evidente, né, que a gente percebe a olho nu. A gente não precisa não precisa viver em Guiné-Bissau, nem ver as relações entre os cidadãos de Guiné-Bissau para perceber que a dança e a música são traços da cultura do guineense, né, muito fortes. Eles expressam uma cosmovisão, uma filosofia, uma pedagogia, uma antropologia, uma visão de mundo a partir do corpo inteiro, né? A partir do corpo inteiro. Então, aquele corpo que dança, ele está expressando um legado de uma série de ancestrais que tem a ver com a gente, porque nós somos também filhos, né, desses corpos, e que reflete o que nós também somos, né? Então, essas tradições, né, esses sentimentos, esses ser e estar no mundo, a partir da dança e da música, eles são uma forma dos ancestrais das pessoas desses países não morrerem. Eles continuam vivos a partir desse aprendizado que é transmitido de pai para filho. Isso é educação. É uma educação que muitas das vezes a escola, mesmo em Guiné-Bissau, não valoriza, né? Não entende isso como uma pedagogia da existência, né? E aqui no Brasil eu peguei o exemplo do uso de plantas medicinais comprovadamente curativas pelos povos tapebas. Então, quem tem um mínimo de trânsito, de leitura ou de convivência com os povos tapebas sabe que eles são fortes, né? Eles têm uma expertise muito grande com o conhecimento das plantas medicinais, né? Então, esse saber não se aprende na escola, esse saber é transmitido também dos mais velhos para os mais novos, né? A partir do uso, a partir da prática. Então, assim, vejam que não precisa ninguém ir para a escola para se dizer educado, né? Não precisa, porque todos nós somos sujeitos que passamos portanto, por processos, por práticas educativas. Até agora, alguém tem algum acréscimo na aula, colaboração, ou pergunta? Amanda? Só um minutinho, Amanda? Amanda?
Ave Maria, eu tenho um monte de filhos, não tem um que traga uma água para mim. Deus me livre. Peraí, minha gente. Pega um pouco d'água para mim. Para que quando tivesse de chão, você não viu nada. Pronto. A Fê ali dá um caramba. Alguém queria fazer uma fala? Sou eu, Tiago. Diga aí, Tiago. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, querido. Eu acho que é só mais uma complementação a partir do que a Emanuel também colocou. Esse livro de Brandão, eu conheci ele ano passado. Eu lembro que eu até comentei sobre ele no início da nossa disciplina também, que eu resolvi fazer agora de novo, né? E aí, eu sempre costumo usar no que eu escrevo, porque eu acho que a concepção de educação que o Brandão aborda é a concepção de educação que eu acredito, que não é só a educação escolar formal, é a educação também não escolar, né? A educação que vem dos nossos ancestrais, que vem dos nossos pais, que vem dos ambientes que a gente troca experiências, porque eu acredito que a aprendizagem é a experiência. Então, assim, seja ela formal ou não. E aí uma frase que é sempre muito pertinente e que eu carrego para minha vida é quando ele fala, quando ele questiona educação e ele mesmo responde educações, justamente de que apesar da educação formal e aí que tem toda uma legislação que embasa e que eu até coloquei um link que é referente um dossiê temático da BNCC que traz críticas importantíssimas, porque assim a BNCC ela vem numa perspectiva de educação muito mercantilizada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em perceber esse documento que orienta as nossas práticas, mas de que forma a gente pode ir de encontro à crítica e promover uma descolonização dos currículos a partir desse documento, porque ele traz muito diversidade cultural, mas não enfatiza de que diversidade se fala, né? Então, assim, para a gente ter cuidado de que a BNCC ela não traz essa perspectiva de educações, ela ainda está muito limitada na perspectiva da educação, e essa educação é a formal, é a escolarização formalizada, né, no ambiente escolar. E só para fazer essa contribuição mesmo. Obrigado. Nada, obrigada a você também, Tiago. Então, vamos passar aqui para o próximo slide, que fala exatamente sobre instrução e ensino. E aí, nós colocamos que instrução, né? Esse esforço, gente, de trazer esses conceitos, é porque nós, como cientistas da educação, nós não podemos confundir, né? E precisamos, além de não confundir, refletir sobre essas categorias, porque elas não são categorias bestinhas, né? Elas são categorias políticas. Então, onde nós estivermos, em qualquer espaço, a gente precisa ter esses conceitos bastante sólidos e refletir sobre eles de forma crítica, né? Olha só, instrução, né, para diferenciar de ensino, se refere à formação intelectual, né? Então, quando eu falo em instruir, eu estou falando em diplomar. Acho que isso fica bem marcado, né, no conceito de instrução. É o desenvolvimento de habilidades e competências, ou seja, de objetivos de aprendizagem, certo? Então, sempre façam essa relação. Instrução tem a ver com certificação, com habilitação, com o desenvolvimento dessas competências e habilidades que serão reconhecidas a partir de uma certificação. Já o ensino é a ação para provocar a instrução do sujeito social, certo? Então, o ensino, na verdade, é a ferramenta, são as técnicas, é a capacidade, são os saberes acumulados, e aí a gente se refere a ensino numa perspectiva mais de educação realmente formal, né? Mas também a gente pode dizer que, numa perspectiva não escolar, a gente também ensina, né? Nós ensinamos nossos filhos,
nós ensinamos nossos namorados e namoradas, nós ensinamos nossos amigos, assim como nós aprendemos nessas relações. Então, é uma ação que provoca a instrução do sujeito numa perspectiva da educação escolar, certo? Focando aqui, no caso, na educação escolar. E aí eu trago aqui, então, o conceito de pedagogia, porque também muita gente boa se confunde, né? A pedagogia, na verdade, é uma ciência, né? Ela também é conhecida como ciência da educação. Em alguns países não existe o termo pedagogia, ele não é considerado, né? Existe o curso de ciência da educação, como no caso na França, por exemplo, né? A ciência que tem como objeto de investigação a educação ou o fenômeno educativo, né? E aí é interessante a gente falar sobre isso, porque quando você vai para um programa de pós-graduação fazer mestrado ou doutorado, né? A pós-graduação estrito sensu, você percebe, vamos supor, no caso, vamos pegar aqui a UFC, né? Que eu conheço, as linhas de pesquisa. Então, você tem ali as linhas de pesquisa, por exemplo, de movimentos sociais, né? Então, nessa linha de movimentos sociais, você não vai estudar diretamente a educação formal. Você vai estudar a educação que acontece dentro dos movimentos sociais, sejam eles quais forem, qualquer um deles, certo? Você tem a linha de pesquisa de arte e espiritualidade. Então, você ali pode estudar, como tem muitas teses de dissertações sobre, por exemplo, o movimento, a pedagogia espírita, kardecista. Então, esse viés, né, essa análise científica sobre a educação, ela não está voltada para a escola, diretamente, ela está voltada para uma instituição social que mobiliza pedagogias, mobiliza fenômenos educativos, né? Mobiliza ali ferramentas de educação para os sujeitos que participam daquele grupo religioso e filosófico, no caso, né? Então, veja que a pedagogia, enquanto ciência da educação, ela tem aí enraizamento em toda e qualquer ação educativa que aconteça na sociedade. Ou seja, ela pode pesquisar todo e qualquer fenômeno, ação educativa que aconteça em qualquer instituição social, certo? Isso é bastante amplo, né? A pedagogia é uma área do conhecimento muito, muito, muito ampla. A gente não vê quase nada dela, né, num curso só de graduação. A gente vê, assim, um panorama. E muito a educação escolar, muito a educação formal, porque a gente ali está preocupado com a profissionalização do cientista da educação, né, ele tem que arranjar emprego. E aí, a forma mais óbvia, né, de arranjar emprego, né, digamos assim, a força de trabalho maior que é oferecida pela sociedade hoje para o pedagogo é a escola, né? É a pedagogia escolar. É por isso que a maioria dos cursos de pedagogia se voltam para conteúdos que dão conta dessa área do conhecimento da ciência da educação. Mas vocês têm aí, vocês forem fazer especializações, mestrado, doutorado, você tem uma vastidão de áreas. Tem até pedagogia hospitalar, né? Para você se aprofundar. E outro tópico é quem é o pedagogo, né? Pedagogo não é só aquele ou aquela que faz pedagogia. O Libânio tem um livro, que eu tenho até aqui, eu vou
depois eu mostro para vocês, ele diz, como é o nome, meu Deus, do título? Agora eu esqueci. Mas o que ele traz, importante esse conteúdo, esse tópico, ele diz que existe o pedagogo, né? E eu concordo com ele, com essa teoria dele, esse olhar, o pedagogo estrito sensu e o pedagogo lato sensu. O pedagogo estrito sensu é aquele que estuda ciência da educação pura, que é o caso de quem faz pedagogia. Então, nós estudamos o fenômeno educativo na perspectiva antropológica, sociológica, didática, psicológica, filosófica. Nós estudamos do ponto de vista antropológico, né, já falei, cultural. Nós estudamos as possibilidades de atuação dessa ciência dentro da escola, dentro das mais diversas áreas do conhecimento, desde a história, a linguagem, as ciências sociais, enfim. Né? Então, nós aí somos o pedagogo estrito sensu. Nós estamos preocupados com o fenômeno educativo em si. Né? Nós estudamos a educação não escolar, né? Enfim. O pedagogo lato sensu é aquele que faz outras licenciaturas que não seja pedagogia, porque ele tem que cumprir uma carga horária do curso dele voltada ao estudo do fenômeno educativo. Então, vejam que na Unilab é obrigatória a didática, não só na Unilab, mas em qualquer licenciatura, a didática como a principal área da pedagogia, ela é obrigatória, né? Senão o curso não é reconhecido. Eles estudam psicologia, eles estudam legislação educacional e tantas outras, a depender do currículo de cada instituição. Mas a didática, ela é obrigatória, né? Porque nós vamos já ver, ela é a principal área da ciência da educação formal. E aí, o que faz o pedagogo e a pedagoga, né? Como eu acabei de dizer, o pedagogo, ele trabalha, né? O mais óbvio, a mais óbvia ocupação é o ensino, mas ele pode trabalhar em ONGs, ele pode trabalhar em ONGs fazendo projetos educacionais, acompanhando esses projetos e aplicando, ele pode trabalhar com pedagogia hospitalar, inclusive o Sara Kubitschek tem pedagogos no seu quadro, porque trabalha com crianças que são hospitalizadas e passam meses e até anos se tratando, né, de doenças graves, então precisam de um acompanhamento pedagógico, né, de alguma forma. O pedagogo pode trabalhar nos recursos humanos, né, nas empresas, pode trabalhar desenvolvendo cursos em empresas, em multinacionais e nacionais, enfim, existe aí uma vastidão de possibilidades. Alguém tem algum acréscimo até agora ou dúvida? Professora, Não. eu acho que eu tenho um acréscimo e também gostaria de pedir, se caso haja uma referência que a gente pode ler para ter embasamento teórico sobre essas duas diferenças que a professora acabou de citar. Eu também tenho tido essa ideia de que não basta ser pedagogo o indivíduo que fez a pedagogia, porque a partir do momento que você faz um curso de licenciatura, você vai para uma sala de aula, tu deve ter a pedagogia em mente. Tem que ter a didática e tem que ter os traços de como você criar métodos de ensino. Isso tudo faz parte de um professor, não meramente ser um indivíduo que fez a pedagogia. E se a professora tiver oportunidade, pode disponibilizar isso para que a gente tenha mais embasamento teórico. E outro lado também que eu queria frisar muito é sobre a instrução e ensino, né? Muitos de nós temos essa dificuldade de compreender os dois contextos, conceitos. E o livro do Libano, ele é muito explícito quanto a isso. A diferença é tão simples, né? Um tem a ver com a certificação, com aquilo que a gente aprende, e outro tem a ver com aquilo que é
passar a escola para ter uma certificação. São duas diferenças muito simples, mas para isso eu preciso que a gente leia e conseguir conceitualizar. E achei importante mesmo, porque o lato sensu e o estrito sensu são duas coisas muito distintas, porém com significados muito diferentes. E a gente acaba por não individualizar, né? Acha que é a mesma coisa. Então, consegui perceber que não basta ser pedagogo, aquele que passou por uma sala de formação docente, mas basta o indivíduo fazer uma licenciatura e também fazer parte de uma coleção de professores, aí está dentro de uma pedagogia. E também a pedagogia, o pedagogo não só trabalha na área da educação, né? Eu tenho feito alguns estudos também, onde eu consegui perceber que o pedagogo trabalha em várias instâncias do saber, até mesmo nas empresas. Então, é um campo muito amplo onde nós podemos atuar. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas acham que ser pedagogo atua apenas no ramo da educação. Acho que é um paradoxo que nós temos tido, né, consoante um olhar de um pedagogo, olhar para quem faz pedagogia. Ainda tem um desdém de quem faz pedagogia. E, por outra, também, nós, como pedagogos, futuro pedagogo, né, muitos não temos orgulho daquilo que fazemos. Ainda nos escondemos e somos subalternizados por aquilo que é nossa área do saber. Não conseguimos mostrar que nós também podemos fazer parte de uma sociedade onde muitas vezes a pedagogia é olhada como uma área menos favorecida. Então, eu gostaria que a professora, doravante, né, traria textos mais lúcidos como estes, para que a gente consiga assim, se rever naquilo que são nossas concepções pedagógicas. Obrigado. Manuel, vou me ousar fazer uma pequena correção na tua fala, mas é bem de leve, só foi um arranhãozinho que você deu. É assim, o pedagogo, ele é formado, ele é cientista da educação, então, ele pode trabalhar em vários locais, como você disse, está correto. Agora, ele trabalha onde há educação. Se ele for trabalhar como pedagogo, né, veja bem, se ele for contratado pela expertise e pela diplomação que ele tem, ele só pode trabalhar na educação. Agora, eu penso que o que você quis dizer é que o pedagogo não trabalha só com ensino, não só com escola. Aí é diferente, ele vai trabalhar com o fenômeno educativo na empresa, na fábrica, numa fazenda dando instrução ou cursos, ele vai trabalhar no hospital, ele vai trabalhar numa ONG, ele vai trabalhar numa paróquia, ele vai trabalhar nos recursos humanos de uma empresa, enfim, ele pode trabalhar fora da escola, sim, mas ele vai estar trabalhando com a educação, com o fenômeno educativo, uma vez que esse fenômeno, como a gente viu, ele acontece em qualquer espaço das formas mais diversas. Então, o profissional adequado para trabalhar com isso, porque estudou sobre isso, é o pedagogo, certo? Com relação ao livro, eu não sei, como eu estou compartilhando a tela, eu não sei se dá para vocês verem. Dá para vocês verem aqui nessa tela minha, esse livro? Ele se chama, do Libânio, Pedagogia e Pedagogos. Para quê? Então, é ele que discute o status do pedagogo, a função do pedagogo, e aí ele traz essa teorização, essa reflexão de que pedagogo não é só aquele que faz pedagogia, mas todos nós que fazemos uma licenciatura também temos capacidade e condições de trabalhar com o fenômeno educativo. Somos habilitados e instruídos para isso. Beleza? Vamos passar, então, para o próximo slide, tá bem? Ou alguém quer fazer mais algum comentário? Aproveite, que eu falo demais. Mas a qualquer tempo vocês podem me interromper, tá certo?
Bom, a gente trabalhou com a categoria pedagogia e agora eu vou trazer a categoria didática a partir de um trecho do próprio Libânio, no livro Didática dele, né? Se eu não me engano, é o capítulo 3. Ele diz que a didática é o principal ramo de estudo da pedagogia, investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. A ela cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, garantir a aprendizagem através do ensino. Então, vejam que não é à toa, eu não estou dizendo, eu nem concordo, né, muito, que a didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Mas o Libânio, como militante didata, ele acha isso. Eu diria que a didática é essa área do conhecimento, essa área de estudo da ciência da educação, que no âmbito dos estudos sobre o ensino e a aprendizagem é o principal ramo de estudo da pedagogia. Porque, como vocês viram, a pedagogia ela é muito ampla. É uma área do conhecimento que abrange a educação formal e a educação informal. Então, não seria justo admitir a didática, como o Libânio deseja, como o principal ramo da pedagogia, se a pedagogia também dá conta dos fenômenos educativos informais ou não formais, né, ou não escolares. Mas no campo da educação formal, sim, é a didática, essa área do conhecimento que é responsável, como ele diz lá no final, de garantir a aprendizagem através do ensino. Isso sim. Então, quando nós... e aí é complicado, gente, porque é muito difícil um bom professor de didática. É muito difícil. Eu não tive bons professores de didática na graduação. Eu só tive professor de didática bom no doutorado. Didática do ensino superior, eu tive uma professora maravilhosa que me ensinou didática, né, do ensino superior. E como eu não tive uma boa formação em didática na graduação, eu, desde a graduação, tive um grande interesse de ser professora de didática para cobrir todas as lacunas deixadas na minha formação. E foi na UFC, a universidade de maior status desse estado, no estado do Ceará. Por quê? Porque a didática, nós professores somos o objeto de estudo da didática, que é o ensino. Então, o aluno, você está ensinando o aluno o que era o ensino, né? Como o professor vai agir do ponto de vista político, do ponto de vista estético, do ponto de vista social, humano e técnico do ensino. Então, você está sendo analisado o tempo todo, né? E nós somos humanos. E é isso que eu gostaria de deixar aqui muito evidente. Nós, professores, nós não somos máquinas. Nós não somos pessoas que vestem um jaleco, entram na sala de aula e viram o robô do ensino. Nós somos pessoas surtadas, nós somos pessoas cheias de problemas, cheias de chifre, o chifre pesa, vocês sabem. Nós somos pessoas cheias de frustrações. Nós precisamos, todos nós, de analista, de terapia, porque não existe um ser humano normal, né? Muitas vezes nós precisamos... se eu não tomar uma valeriana para dar aula, eu surto. Somente quando a atenção é grande, eu surto mesmo. Eu solto os cachorros. Por quê? Simplesmente pelo fato de eu ser humano. E eu tenho um monte de defeitos, né? Então, a didática também é esse pé no chão. É mostrar que, na realidade, na vida real e na prática, um professor é só mais um na sala de aula. Claro, ele tem as responsabilidades de ser o profissional que foi habilitado,
que, portanto, a gente entende que ele desenvolveu habilidades e competências para estar ali na sala de aula, mas a condição humana dele não deixou de existir porque ele se profissionalizou. Ele vai levar todas as suas defeitos e qualidades para dentro da sala de aula. Né? E a didática, ela tem essa responsabilidade de nos situar e também de nos traz para o professor muita responsabilidade, porque você vai ver que ser professor não é para qualquer um, mas, ao mesmo tempo, você vai ver que ser professor é ser humano, né? Então, a gente tem essa saia justa, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade, né? De ser como a gente é. Tentar uma polidez, tentar ser o mais cortês possível com os alunos, mas, às vezes, a gente não consegue, né? Às vezes, a gente não consegue, né? Exatamente por isso, né? E aí, esse pecado é perdoável por Deus, não se preocupe. Alguém tem alguma coisa a dizer até agora? Ok, vamos passando. Bom, nós estamos quase finalizando, estamos no último tópico, mas tem mais de um slide esse último tópico. Como a gente está tratando de uma oficina, né, que tem como tema Fundamentos da Docência Negra, a nossa intenção é relacionar os temas caros à didática, que é a disciplina que vocês vão aproveitar, vocês vão fazer aí a equivalência, mas o que é que a gente está ganhando nessa oficina? Sempre está fazendo a relação com as questões afro-referenciais, com a questão da descolonização, com a questão do racismo antinegro, com a questão da Lei 10.639, enfim. Sempre estamos com esse acento, né, importante, né, para a gente, na Unilab. E aí, o que é que a gente tem a dizer sobre a didática e a formação docente afro-referenciada? Nós todos temos a experiência de uma educação colonizante. Todos nós temos uma cabeça colonizada. Não tem esse que não passou por processo de racismo, ou que perpetrou, ou que sofreu, ou que fez os dois. Não tem um que não foi instruído na escola por conteúdos, materiais escolares, com conteúdo racista, né? Não tem. Todos nós fomos, como diz o Fanon, temos uma certa esquizofrenia com relação por conta do racismo, perpetrado pelo racismo, né? E é muito difícil a gente descolonizar, porque a gente tem, como eu digo na minha tese, né? Na minha tese tem um capítulo, minha tese é toda, cada capítulo é um conto, e um dos contos a personagem é uma preta velha, e a preta velha diz, né, que a dificuldade é porque a gente tem que desaprender, desenraizar, né, da educação colonizante e nos reenraizar com uma educação ancestral, com uma educação que considere os outros, com uma educação que que se volte para as nossas raízes não colonizadas, né, que é a África, né, os ameríndios, enfim. E aí, na Unilab, nós elegemos a afrocentricidade como nosso chão epistêmico. Na Unilab, não, perdão, não só na Unilab. No curso de pedagogia da Unilab, né? Nós, desde a fundação do curso, nós decidimos que esse curso, ele não seria só afro-referenciado, ele seria afrocentrado, né, que é mais específico ainda. E aí eu vou trazer um pouquinho, que eu acho que você já conhece essa categoria, mas eu não poderia deixar de discorrer sobre ela, nem que seja por cima,
para situar essa oficina, né, no seu primeiro encontro. Então, a gente sabe que a afrocentricidade, né, esse é um termo que na década de 1960, nos Estados Unidos, né, ele surge, né, nos estudos acadêmicos popularizados como estudos africanos, né. E aí ele tinha a intenção de dar conta de teorias sobre a África por africanos, né, de teorias sobre a África a partir, digamos assim, da porteira de dentro, né, falar sobre a África, não deixar que os outros, né, colonizadores, né, que os colonizadores continuassem tecendo teorias sobre o continente africano, sua cultura, sua política, sua cosmovisão, mas que os próprios africanos ou afro-americanos, né, a diáspora negra pudesse falar sobre si, né, um estudo de si, né, um estudo de dentro para fora. Em poucas palavras, seria isso, né, os estudos africanos. Idealizado e dirigido pelo professor, né, um pouco mais na frente, Dr. Molefi Kete Asante, né, pelo Asante, que era professor, né, da pós-graduação, uma universidade bastante reconhecida, e ele implantou na pós-graduação, né, um programa, né, estudando, que tinha como objetivo estudar o paradigma da afrocentricidade, né, eu acho que foi mais ou menos na década de 80. Só que essa tendência, né, esse objetivo, essa mobilização intelectual, ela já vinha acontecendo desde o século XIX. Né? É claro que lá na década de 60, houve uma grande mobilização desses intelectuais para construir esse campo do conhecimento e se tecer esse conceito, se trabalhar em cima dele. Mas a mobilização, o esforço mental, intelectual, já vinha acontecendo através de vários intelectuais africanos, né? E afro-americanos, só para citar esses dois polos. E aí, um grande expoente, né, desse movimento intelectual é o senegalês que todos nós conhecemos, Cheikh Anta Diop, né? Então, esse cara, ele foi um grande afrocentrista, né? E contribuiu bastante com esse movimento de estudar a África a partir da própria África, a partir do próprio africano, né? A partir da porteira de dentro, como diz a Sandra Petit lá na Pedagogia. E aí eu trago também aqui o Asante, né? Que afirma que a afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos, atuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos, como nós pontuamos lá atrás, mas aqui eu trago com as próprias palavras do intelectual. Né? Esse cara que a gente deve tanto, né, a ele. E agora eu trago uma menina, né, a Mamazama, que a Mazama, ela categoriza, ela traz alguns princípios, né, para os estudos na perspectiva afrocêntrica. Ela traz aqui que ela caracteriza como estudos que se centralizam na comunidade, eu penso muito, né, no conceito Ubuntu, né, centralizado nessa comunidade, né, um estudo que tem essa intenção, né, de agregar, né, a comunidade no âmbito dessa área do conhecimento, né. É um estudo que respeita as tradições, um alto nível de espiritualidade e envolvimento ético, né, não é à toa que nós temos tanta preocupação com isso, harmonia com a natureza social da identidade individual, veneração dos ancestrais e unidade do ser. Se nós, que somos do curso de pedagogia, né, refletirmos, nós vamos perceber que, pelo menos, a maioria dessas categorias estão sendo consideradas no curso de pedagogia, né, no currículo do curso de pedagogia.
né? Então, para que a gente possa perceber que esse curso, ele respeita os interesses da afrocentricidade. Aí eu trago também como uma ferramenta muito importante, né, epistêmica, a pedagogia, que é um referencial teórico-metodológico criado para o ensino da história e da cultura africana e dos afrodescendentes. Então, a pedagogia é também uma pedagogia que nasce do entrelaçar de raízes, saberes, teoricamente, e teorias, né, e metodologias de muitos colaboradores e colaboradoras. Então, um pouquinho da história da pedagogia, eu estou ficando tarde, estou concluindo, viu, gente? É que quando eu fui orientanda da Sandra na graduação, da Sandra Petit, né, que é essa mulher que está aqui, ela é professora lá da UFC. Ela é uma afro-cubana, mas que estudou a vida toda na Europa, né? E aí ela veio para o Brasil, passou no concurso e tal, e ela nunca tinha pesquisado sobre questões de interesse da população negra, né? Ela chegou aqui, eu acho que em 1995, mais ou menos. Em 97, eu fui aluna dela, na graduação. E passei na seleção para bolsista de iniciação científica, em 98, eu acho. E ela perguntou para mim o que eu queria estudar. Ela estudava esquizoanálise. Estudava educação popular a partir da esquizoanálise. Educação popular e escola. E eu disse a ela que eu queria estudar o que era ser negro. A condição de ser negro no Ceará, porque eu sofria muito racismo e eu acho que o Ceará diz que não existia negro, e eu ficava muito confusa. Então, eu fui o ponto de mutação para a Sandra começar, ela já queria, mas não tinha oportunidade, né? E a partir daí, nós começamos a estudar juntas a questão do negro no Ceará. E ela se motivou, nós começamos a estudar juntas, nós entramos no candomblé juntas, quando eu estava no mestrado, né, nós somos do mesmo barco, eu sou a dofono do barco, ela a dofonitinha, e a partir daí começou a nascer uma grande linha de pesquisa, né, voltada para esses estudos. Ela criou o NASCE, né, coordenadora do Núcleo das Africanidades, e começou a receber vários orientandos para estudar esse tema. Aí nós conhecemos a sociopoética, que ajudou muito, uma raiz da pedagogia, e aí a Geranilde entrou também no programa de pós-graduação, depois de mim, professora Geranilde, que hoje é pró-reitora de graduação. Quando eu terminei o mestrado, eu já era professora da UFC, ela entrou, e a gente engrossou essa rede, né, de saberes, e aí eu sei que eu fui para o Piauí, porque eu passei no concurso lá, a Geranilde continuou nesse movimento com a Sandra aqui, e muitos outros, né, orientantes da Sandra, e eu sei que a Geranilde teve a ideia do nome pedagogia, ela teve uma sacada, ela teve um insight, acho que foi assim, um orixá ou uma entidade, né, que soprou no ouvido, e ela teve a ideia do nome. Pedagogia foi ela quem deu esse nome, mas o movimento desse referencial teórico foi criado a muitas mãos, por todos nós que fomos orientandos da Sandra Petit e de seus colegas professores, como o Henrique Cunha. Era o Henrique Cunha só, lá da UFC, né? E outros professores colaboradores pelo Brasil. E aí, a pedagogia hoje é uma grande referência para o curso de pedagogia, porque nós formamos professores também a partir dela, né? E aí, gente, esse é o último slide, né? Como síntese, eu gostaria de deixar algumas questões que não precisam ser respondidas, mas para serem refletidas. Em que medida materializar uma docência negra? No que a pedagogia tradicional nos paralisa? Em que a pedagogia afro-referenciada da Unilab nos ajuda? E qual o papel da didática nessa didática negra? Então, é esse o contributo, né, da semana para vocês pensarem, né, sobre esses objetivos de aprendizagem que são apontados para vocês, né, desenvolverem
seus saberes, né? A partir dessa provocação, né? Saber para desenvolver uma docência negra. Aí eu deixo aberto para vocês fazerem o fechamento, né? Quem quiser falar alguma coisa, fale, né? Sobre a aula de hoje, e depois a gente se despede. Eu espero ter contribuído, né? E ter feito jus ao planejamento da semana. Professora, para fazer o remate final, primeiramente eu queria pegar aqui a referência da Paula. Ela disse que temos uma excelente professora que nos ganhamos, de facto. Quem tem a professora, né, na verdade não sai da mesma forma em que entrou para uma disciplina, porque eu consigo perceber que nós pareceu que já finalizei o semestre, porque aprendi muita coisa aqui que eu venho discutindo no semestre passado. Isso me fez pensar um texto do Quijano da Dilma Gomes, quando ela vem tratar da pedagogia das ausências e das emergências, onde os currículos escolares que vigoram hoje no contexto brasileiro, ou seja, nos países anteriormente colonizados por Portugal, ainda perpassa uma colonização acadêmica, né? Onde os conteúdos meramente passados ainda vigora a colonização dentro dos currículos, tanto oculto como outros tipos de currículo. Então, consegui perceber aqui, a partir da fala da professora, contexto muito importante que, como nós estudantes, precisamos refazer, né, e rebater com aquilo que é a colonização no que concerne ao epistemicídio que aconteceu e a forma do saber afrocentrado, uma vez que são conhecimentos muito subalternizados que outrora a gente não conseguia rebater no âmbito acadêmico. Hoje em dia nós temos uma liberdade face à resistência de tantos movimentos que hoje em dia inseriu-se novos métodos de pensar. E eu achei importante também essa pedagogia que a professora disse ali, que acho que é pretagogia. Na verdade, professoras, nós precisamos estudar esse contexto, precisamos, para ver até que ponto é que nós, como pretos, estamos inseridos num mundo de tanto epistemicídio que nós não conseguimos nos rever como africanos e que nossos ensinos foram muito subalternizados e não conseguimos rever aquilo que é a nossa cultura acadêmica. Então, precisamos descolonizar o saber, como afirma Nilma Gomes, conseguir tentar desaprender para aprender, né? Tipo, tentarmos desfazer um pouquinho daquilo que são os ensinamentos coloniais para nos entrarmos na nossa própria pedagogia do conhecimento, conforme afirma também o Quijano. Tentar perceber a forma de ensino como o africano é e quais são a forma didática que o africano também pode apresentar num mundo tão dicotômico que hoje existe. Então, professora, eu fico agradecido. Sei que hoje é apenas um começo e só um início que tivemos, já podemos aprender muita coisa que doravante iremos aprender ainda mais. Professora, continue assim, tão sucinta e simples nas suas abordagens. Então, eu agradeço pela participação aqui e estaremos juntos nas próximas oportunidades. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Bondade pelo seu elogio, mas eu só estou fazendo a minha obrigação. Mas muito agradecida. Mais alguém? Bom, gente, então, assim, nós ficamos por aqui. Eu vou parar a gravação, para não ficar tão extensa, já que eu não parei ainda porque eu estava esperando colaborações. Então,